Livro de Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao 25. Livro de Efésios, do verso 22 ao verso 25. Todos encontraram? Amém. Amém? O texto diz: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? A família, todos nós sabemos que é a primeira instituição que Deus colocou sobre esta terra. O livro de Gênesis, quando Deus criou, após Deus ter criado todas as coisas, e criado inclusive o homem, o texto diz de Gênesis que Deus viu que não era um bom homem ficar só. Ou seja, se um homem só é uma coisa ruim. E Deus viu isso. E que por isso o texto de Gênesis diz que Deus fez a ele uma adjuntora. E de sua própria costela ele fez a mulher. Interessante a gente perceber que Deus criou o homem do pó da terra, mas a mulher foi criada da costela do homem. Deus aí neste momento estava instituindo a primeira família na terra. O homem foi criado do pó, mas a mulher não foi criada de outro montinho de pó, mas do próprio homem Deus tirou a mulher. Isso mostra a forte ligação que tinha o primeiro homem e a primeira mulher, isto é, família. Deus estava instituindo uma família, pois sabendo Deus que todas as famílias que hoje já existem na terra são colunas para a própria sociedade, são colunas para que o mundo, de uma maneira geral, todos em uma comunhão, todos dentro da sociedade vivam bem. Hoje nós olhamos aí para as ruas, nós vemos casas do lado de casas. Só que dentro de casa, normalmente tem uma família. Isso é comum. Foi Deus que instituiu isso. A família. Por exemplo, aqui em São Paulo, essas horas da noite, estão todos dentro da sua casa. Normalmente estão todos reunidos em família. A família é o marido, a mulher e seus filhos. Quando Deus criou Adão
depois Eva da sua costela, Adão não tinha pai. Eva não tinha pai nem mãe. Adão não tinha pai nem mãe. Mas lá no texto de Gênesis, se vocês perceberem, estava escrito que era para a mulher deixar pai e mãe e unir-se com seu esposo. Lá na primeira instituição da família. Adão não tinha pai, nem mãe. Eva também não. Mas Deus já instituiu desde o princípio que a mulher, o homem, deixaria seu pai e sua mãe para formarem-se uma família. Era uma instituição divina. Então a família hoje, ela compõe-se do casamento entre o marido e a mulher e os filhos, e conforme os filhos vão crescendo e casando-se, vão instituindo-se novas famílias. E assim o mundo vai crescendo e se multiplicando. E quando uma família ela é sólida, ela tem estrutura, o mundo ele passa a ser muito melhor. Às vezes nós, de vez em quando, viajamos para o interior e nós falamos que o povo do interior é mais educado, o povo do interior respeita mais o próximo, mantém a cidade mais limpa. Às vezes a gente faz essa comparação. Mas talvez porque hoje na cidade grande há muita criminalidade, há muito homossexualismo, as famílias estão se destruindo. Então essas coisas transparecem mais na cidade grande. A falta de educação das pessoas, o estresse, porque as famílias estão se destruindo. E quando nós vamos a uma cidade do interior, nós percebemos uma diferença grande em relação à cidade maior. Parece que lá é um povo mais família, que ajuda uns aos outros. E a cidade cresce, a cidade fica mais limpa, mais bonita, um ajuda os outros. Isso são famílias. O apóstolo Paulo disse: mulheres, sujeitai ao vosso marido. O texto não está dizendo em que é para a mulher ser uma escrava do marido. O texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que é para o marido ser um general da casa. E o jeito que eu falar é assim, pronto, acabou. A minha palavra é regra. Nada disso que o texto está dizendo. Mas o texto está comparando os maridos a Cristo. E a Bíblia, toda a Bíblia mostra que Cristo veio para servir e não ser servido. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja e compara nós, marido, ao cabeça da mulher. E que Cristo amou a igreja e deu a si mesmo por ela. Então aqui já descarta aquele negócio do homem ser o general da casa, o bambambam da casa. Mas dá o exemplo de que o homem tem que dar a vida pela sua família, sua esposa, sua casa. E essa sujeição da mulher ao marido é uma retribuição do seu amor. Se o marido ama, entrega-se a ela, automaticamente vai ser natural. A mulher está sujeita ao marido. Uma retribuição do amor. Só que isso está se acabando aos poucos por aí. Isso está se dissolvendo. O texto fala de amor. O amor não é um sentimento que brota do nada.
Amor, eu não estou aqui parado, de repente me brota um amor, eu vou amar aquela pessoa do nada. Amor não é um sentimento igual saudade, por exemplo. Como quando que eu fico com saudade? De vez em quando. Quando ficamos longe de alguém que a gente gosta. Passa-se o tempo e você sente saudade daquela pessoa. Mas quando você se aproxima-se, a saudade ela acaba. O amor ele não acaba. E o amor ele é uma ação. Vós, marido, amai vossa mulher. O texto está mandando a gente amar. Se ele está mandando, é porque é mandamento. Ele não está falando, ó, se por acaso surgiu o amor aí dentro de você, brotar, você ama a sua mulher. Não, vós, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. O amor é uma atitude, o amor é uma ação de nossa parte. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, se Deus fosse esperar amar um monte de pecador, ele estaria até hoje, se fosse esperar brotar esse amor do nada. Mas Deus decidiu nos amar. Ele decidiu amar nós pecadores. E a Bíblia diz que Ele amou a nós, sendo nós ainda pecadores. Ele decidiu nos amar. E a seu exemplo, hoje nós temos que amar a instituição que Ele criou, que é a família, que é a esposa, que é os filhos, e dar a vida por ela, para que possamos ser exemplos para as demais famílias. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu vi uma explicação de que o diabo anda em derredor, mas porque os anjos andam em nosso redor. O diabo está em derredor, mas os anjos estão em nosso redor. Então, mas ele fica buscando uma brecha, ele fica buscando uma oportunidade, ele fica buscando ali uma cilada, só que ele é estrategista. E ele tem investido de todas as maneiras para entrar nos lares, para entrar nas casas, nas famílias, e plantar ali a sua semente, e então destruir a família. Se a família ela é uma instituição divina, e tudo aquilo que é de Deus, o diabo ele quer destruir, ele quer acabar, porque o diabo já está condenado, já está destruído. Então a missão dele é, como diz a Bíblia, matar, roubar e destruir. E a família tem sido o alvo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. E ele tem entrado nas casas, entrado nas famílias e destruído muitas famílias. Às vezes a gente pensa, mas na minha família ele não entra. Os anjos estão em meu redor. Mas os anjos estão em nosso redor quando nós permitimos que ele esteja ao nosso redor. Porque de repente a gente pode abrir ali uma brecha ali no redor, ó, deixa outras coisas entrarem. Deus, ele nos protege, ele nos livra, mas ele respeita a nossa decisão. Só que às vezes nós fazemos escolhas e nós abrimos brechas que às vezes nem percebemos. O maior investimento do diabo para entrar nas famílias está sendo pela mídia, pela própria televisão, pelo próprio computador. Ele está dentro da nossa casa e está fazendo nós nos acostumarmos com casamentos homossexuais,
Ele está fazendo a gente se acostumar com a ideia de troca de casais, de adultério, de fornicação. Ele está fazendo isso a gente acreditar que isso é comum. A cada vez que sentamos e plantamos nossos olhos para assistir uma novela, estamos sendo hipnotizados, estamos sendo comprados, estamos ganhando a confiança do diabo, aceitando essas ideologias malditas e satânicas. Às vezes a gente pode dizer: isso não me afeta, mas você está contribuindo para afetar outras pessoas. Eu costumo dizer que no mundo há dois reinos: o reino de Deus e o reino de Satanás. Um dia creio que estará somente o reino de Deus aqui, mas hoje é a divisão. E nós podemos contribuir ou para o reino de Deus ou para o reino do diabo. E às vezes nós estamos contribuindo para o reino do diabo. Às vezes nós estamos dando ibope para algum tipo de programação cuja ideia é dizer que é normal um casamento gay, é dizer que é normal a troca de maridos, troca de esposas, para dizer que é normal o jovem fornicar. Essa é a ideia que o diabo está levando para as casas. Antigamente, até quem não era cristão, até quem era os católicos, né? Não tinha essas coisas não. Para eles isso era aberração. Eles eram muito corretos na questão família. Eles eram contra todo esse tipo de aberração. Mas hoje parece que a maioria está acostumando com a ideia, e até cristãos. Tanto que às vezes é normal ver dentro da igreja a separação. Mas não é normal. É que o diabo está querendo que isso fique normal. Mas não é normal. Porque a família é instituição divina. Deus fez homem e fez mulher, para que o homem ame a sua mulher e dê a vida por ela, e ela sujeite-se a ele em retribuição ao amor. E se a base da família for o exemplo de Cristo, ela não pode ser destruída, ela não pode se contaminar, ela não pode acabar, porque Cristo é o exemplo, Cristo é o modelo. O que Cristo fez é aquilo que nós procuramos fazer. Então nós, como cristãos, às vezes nós queremos pregar o evangelho para um, pregar o evangelho para outro, mas em primeiro lugar nossa família ela tem que estar com uma base sólida para ser exemplo para outras que estão falindo. Nossa família tem que ser exemplos, porque às vezes nós vamos falar, nós vamos aconselhar, nós não vivemos aquilo. Nós temos que viver o exemplo de Cristo, o modelo de Cristo, a família, mas a família instituição divina, não a família falida que a mídia está apresentando a nós. Não vamos ofertar nosso tempo para o diabo, não vamos dizimar o nosso tempo para o diabo, não vamos deixar com que ele entre nas casas e destrua as famílias. Se cada cristão fizesse a sua parte, desse a sua contribuição, muitas famílias seriam exemplos para outras famílias. E o exemplo de uma boa família, um exemplo de uma família sólida, e um exemplo de uma família em que o amor reina, ela apresenta Cristo. Esse
Se queremos que as almas venham a se salvar, vamos começar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu que não tenho filhos, muitos aqui não têm filhos, é bom a gente já se preocupar com isso. É bom a gente já se preocupar com a educação dos filhos. Pedir estratégias para Deus, porque o diabo tem um monte de estratégia. É verdade. Deus não tem estratégia para criar os nossos filhos desde o ventre. Uma boa educação, para que ele seja, desde criança, tenha pé no chão, porque ele vai para o mundo, ele vai conviver com essas coisas. A gente não vai trancar ele dentro de casa. A gente tem que deixar o filho criar ele no meio da sociedade. Mas a educação que vem de casa vai fazer diferença quando ele estiver lá fora. Isso só conseguimos através de Cristo. Cristo e aquilo que a gente não consegue. Vamos sempre estar em oração para que Deus nos guie, Deus nos oriente, Deus nos ajude. Porque no mundo que estamos vivendo, nós precisamos muito de Deus nas nossas vidas. Amém? E vamos, cada um em nossas orações particulares, orar pelas famílias. Porque nós conhecemos muitas famílias que vêm-se destruídas. E aquelas que não estão destruídas, mas muitas estão em crises. Eu conheço muitas que precisam de Jesus, que precisam de uma solução. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas não está seguindo o modelo de Cristo. Não está seguindo o exemplo de Cristo. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a diferença. Vamos dar o exemplo. Porque nós podemos ajudar muitas outras famílias para a glória de Deus. Amém?